cunhei um termo teórico, gente, titia maravilhosa. Olá, Sinners! Meu nome é Alison, a biblioteca está aberta e hoje a gente vai falar de uma coisa que eu entendo muito, até porque foi a minha pesquisa de mestrado. Para quem não sabe, eu sou mestra em estudos literários na Universidade Federal de Viçosa e eu defendi uma pesquisa sobre o discurso da Angela Carter em torno da androginia. E aí, nesse vídeo, no próximo, eu vou abordar um pouquinho do que eu pesquisei. Primeiramente, eu faço um estudo teórico, né, histórico, sobre os estudos de gênero, mas aí a gente já tem aqui no canal um vídeo sobre história da sexualidade, então vocês vão lá e assistem ele. E aí eu entro na Angela Carter, que foi uma autora britânica que escreveu na segunda metade do século XX. Ela era maravilhosa, doida de jogar pedra. Nossa, completamente doida. E eu trabalho com alguns textos dela que não são os mais conhecidos. A Carter ficou muito famosa por publicar sua antologia de contos, que chama A Câmara Sangrenta, em, se não me engano, 1979. E ela faz uma releitura de vários contos de fada a partir de uma perspectiva de terror feminista. É genial, não é um texto fácil ler Angela Carter, não é fácil, ela é altamente irônica, mas é genial o que ela faz. Mas o que me interessa aqui no primeiro momento é um ensaio dela que chama A Mulher de Sade. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, mas eu vou falar de novo. Em que ela vai estudar as mulheres representadas na literatura do Marquês de Sade. O Marquês de Sade foi esse autor francês que escreveu uma literatura erótica altamente problemática, trabalhava com coprofilia, abuso sexual, pedofilia, era um rolezão. E existe um filme, para quem quiser, tiver coragem de assistir, que chama Saló, ou Os 20 Dias de Sodoma. É brilhante, mas é um filme difícil de assistir. E a Angela Carter vai trabalhar um texto que ela chama a ideologia da pornografia. Em um momento em que a luta feminista era altamente antipornográfica, que se argumentava que a pornografia é por essência ruim, que não tem como a gente ter um registro pornográfico em que a mulher não esteja sofrendo um abuso e que a luta feminista deveria se postular contra a pornografia, a Angela Carter vai falar, não concordo, não. Primeiro, que pornografia sempre existiu e sempre vai continuar a existir, a gente tem que largar de ser utópica. Segundo, que o problema com a pornografia não é ontológico. O problema é que a pornografia está só reprisando uma relação social. E qual que é essa relação social? É o fato de que a mulher é mais mulher quando ela está submissa ao homem. Ou seja, o pênis é representado ereto, avante, está prestes a fazer uma ação e a mulher é um buraco vazio esperando ser preenchido. E isso é uma maneira de representação, certo? Na qual o homem está fazendo escolhas, o homem é um ser desejante e a mulher é meramente o ser desejado. E para demonstrar a problemática de algumas dessas questões, e claro, ela vai falar que a nossa carne chega até nós através da história, né, como tudo. Então não existe uma interpretação pornográfica, uma ideologia sexual que não esteja permeada de história. E aí, para fazer isso, ela vai abordar duas mulheres do Marquês de Sade, que é a Justine e a Juliette. E a Justine seria essa mulher pura, né, a Virgem Maria. Essa mulher que entende a sua pureza na sua virgindade e que, por causa delas, toda relação que ela tem é claramente um abuso sexual. Porque ela se restringe da possibilidade de ter o prazer. E ela vai falar que esse é um arquétipo de um tipo de mulher que é construído, que inclusive é a mulher defendida pelo discurso da direita, né, voltando no último vídeo, que ela simplesmente é um objeto de desejo. E ela deve se restringir, ela deve ser toda pura, toda evangélica do lar, ai, coitadinha. E isso é altamente problemático, porque ela se inibe da existência plena, da existência como agente, e viver na passividade significa morrer na passividade. Em oposição, a Carter trabalha com a Juliette, que é uma terrorista que entende as leis dos homens, a lei de Deus, da lei do homem, então, e do rei, que seriam os grandes problemas, né, essa tríade masculina, e ela transforma a sua sexualidade em método de tortura. Mas ainda assim ela vai ser assassinada, porque por mais que ela se coloque nesse lugar de homem, né, se a gente pensar que a gente está pensando num feminismo marxista, em que homem e mulher é uma ideologia de classe, em que o homem oprime a mulher e não existe mulher além daquela oprimida pelo homem, ela vai tentar ocupar um lugar que não a pertence. E por causa disso ela também vai terminar morta, porque ela nunca vai ser um homem. E aí a Carter fala, ambos os lados são problemáticos.
porque ambos os lados inibem a possibilidade de uma existência plena de um desejo mútuo. Então, quando a flecha do desejo aponta só para um lado, esse lado sempre vai quebrar e o outro quebra junto. Então, o que a Carter promulga é uma ideia de amor verdadeiro, que seria a possibilidade que dois corpos se desejem e sejam desejados ao mesmo tempo. E isso romperia toda a ideologia patriarcal que depende que alguns corpos sejam oprimidos. E ela vai falar que o Sade nunca conseguiu fazer isso, porque isso rompe a ideologia em que o Sade existia e da qual o Sade dependia enquanto homem na época que ele escreveu. Mas isso vai virar um argumento muito forte da Carter em vários textos. Inclusive em um que eu vou falar agora. No final da década de 70, a Carter vai publicar um romance que chama A Paixão da Nova Eva, que ela começara a escrever no início da década de 70. E, inicialmente, o livro se chamava A Grande Hermafrodita. E sobre o que trata esse livro? A gente tem um homem, que é o Evelyn, que chega nos Estados Unidos e tal, que ele vai ser professor, e aí os Estados Unidos estão em guerra civil. E aí ele não pode dar aula. Ele, pô, já tô aqui, né, vou curtir umas férias e tal. E aí ele conhece uma mulher que é a Leila. E aí ele tem várias relações com a Leila. E, eventualmente, a Leila engravida. E aí, quando ela engravida, ele perde todo o desejo que ele tinha por ela e a abandona numa clínica clandestina de aborto. Aí tá, ele vai pro oeste pra viajar e tal, e aí lá ele é raptado por um grupo de mulheres de um seio só, que o levam pra uma cidade subterrânea, a cidade subterrânea de Beulah. E aí, na cidade subterrânea, a cidade subterrânea é regida por essa grande mãe. E a grande mãe vai realizar um processo de transexualização no corpo do Evelyn e depois o engravidar com seu próprio sêmen. Então o Evelyn se torna Eve, a redução de si mesmo, né? Como se essa ideia de que a mulher fosse um homem sem o pênis, né? E aí ele não só passa por uma cirurgia física, como aí eles são ensinados comportamentos de mulheres, né? Voltando àquela ideia performativa, extrapolando um pouco no Preciado, a ideia de que o gênero ele sim afeta o corpo, ele é celular, ele é direto no corpo, mas ele também depende do sistema comportamental, né? Aí, continuando, a Eve agora, né, consegue fugir de Beulah, mas acaba sendo raptada por Zero, que é um homem que tem um harém com 7 esposas, e a Eve vai ser a oitava. E lá ela é abusada sem cerimônia, e é a partir desse abuso que ela se consolida como mulher. E aí é interessante entender que o Zero é uma referência ao Charles Manson, né? Que nessa época a Angela Carter estava estudando isso, ela estava nos Estados Unidos na época dos assassinatos do Charles Manson. E alguns estudos apontam para que Beulah, a cidade subterrânea da Grande Mãe, também seria uma referência à mitologia que o Charles Manson havia promulgado, de haver uma cidade subterrânea que ele construiria e seria o ápice de tudo. Nisso tudo, existia uma atriz chamada Tristessa, que o Evelyn tinha falado que era a maior mulher entre todas as mulheres, e o Zero odeia a Tristessa. Então ele junta as suas esposas para ir até a casa da Tristessa e a matar. Só que eles chegam lá, encontram ela, raptam-na, então eles descobrem que ela tem um pênis. E aí, nesse momento, a Eve entende o que tinha acontecido. Ela era a mulher perfeita porque ela havia se transformado no seu próprio objeto de desejo. Então, nessa heterossexualidade compulsória, a mulher só pode existir como uma representação do desejo masculino. E não é só a Angela Carter que fala isso, né? A Monique Wittig também vai falar isso. A Judith Butler, eventualmente, quando ela discute, ela também vai falar esse problema da ideia de mulher, né? Que para o feminismo, mulheres não deveriam existir, porque elas são simplesmente a representação do desejo masculinista. E aí, Eve e Tristessa são forçadas a se casar, mas elas conseguem se voltar contra o Zero e matar ele e as esposas e fugir. E aí, nisso que elas fogem, elas têm uma relação sexual e ali elas constroem o grande hermafrodita platônico. E logo depois, a Tristessa vai ser assassinada por um grupo de crianças. Esse é o meu principal foco de análise, a construção desse hermafrodita platônico. Vamos começar a introduzir algumas coisas. Por exemplo, Platão não falava de hermafrodita. Platão, no Banquete, trata da imagem do andrógeno. E o que seria esse andrógeno? É um mito narrado pelo Aristófanes de que antes todos os corpos eram dois, com 4 braços, 4 pernas e 2 sexos. E existiam corpos que eram 2 homens, corpos que eram 2 mulheres e os corpos andrógenos.
E aí esses corpos foram divididos ao meio e eternamente buscam um ao outro, que é interessante porque não representa uma heterossexualidade compulsória, né? Porque a gente tem corpos masculinos que procuram outros corpos masculinos, femininos também, e só o andrógeno cria essa heterossexualidade. Então a androginia seria um excelente aspecto da mente, quando o pensamento consegue superar limites de gênero. E é o que a Virginia Woolf vai trabalhar no Orlando dela, mas isso é pro próximo vídeo. O hermafrodita não. O hermafrodita, né, a pessoa intersexo, era mal vista na Grécia, algum problema, deveria ser morto. Então, quando a Carter fala do hermafrodita platônico, ela está criando algo meio paradoxal. E eu argumento que ela traz esse termo, o hermafrodita, para trazer a discussão para o corpo. Né? Diferente da Virginia Woolf, que era burguesa, que trabalhava com essa ideia de mente, evolução, blá blá, a Carter vai trazer para o corpo. São esses corpos que superam esse sexo, não essas mentes que superam esse gênero. Apesar de que a gente já trabalhou aqui que sexo e gênero são a mesma coisa, né? E aí, o que eu proponho é que essa construção do hermafrodita seria a consolidação do que eu chamei de androginia relacional. Ou seja, é aquele amor verdadeiro que ela narrou lá na Mulher de Sade. Quando a Tristessa e a Eve se encontram, são dois corpos que desejam um ao outro. E aí, quando isso se consolida, a gente finalmente tem essa relação que extrapola os limites de um gênero binário que está sempre consolidado na exploração de um sobre o outro. Ah, Chalice, então por que a Tristessa é assassinada logo em seguida? Porque o sistema não admite que isso aconteça. Porque assim que se consolida essa possível subversão do meio, ela precisa ser destruída. Claro, isso é um ponto de vista fatalista, mas a Carter não faz isso em todos os textos dela. Tem alguns textos, como A Companhia dos Lobos, A Noiva do Tigre, em que ela vai propor que existe sim como subverter e permanecer na subversão. Mas isso não acontece entre a Tristessa e o Eve. E aí passa-se um tempo entre a Tristessa e a Eve. E aí passa-se um tempo, a Eve descobre que a grande mãe, na verdade, é uma velha caquética. E ela tem a possibilidade de voltar a ser um homem, mas ela decide que ela não quer. Que agora ela entendeu que ela não deveria estar restrita a nenhum nem a outro. E essa ideia de a grande mãe ser uma velha caquética é muito importante, porque é a postulação de que o matriarcado é tão problemático quanto o patriarcado, só se invertem os gêneros. A gente não deveria ter essa grande deusa mãe, assim como Deus também deveria morrer, para matar todos. Não adianta a gente ter algo subversivo se a gente vai manter a mesma ideologia de Deus. Então é isso que a Carter está promulgando. Mas o mais importante da minha dissertação é a consolidação desse termo de androginia relacional, que para Carter não existe uma androginia que seja identitária, que seja existencialista, que seja uma pessoa que consegue superar limites de gênero para poder existir para além deles. Isso é irrelevante, isso é burguês. A androginia é em relação. É quando a gente tem a possibilidade de dois corpos se desejarem mutualmente e existirem sem que um oprima o outro. E aí eu vou usar esse termo para discutir a adaptação que ela faz de um romance da Virginia Woolf que chama Orlando. Mas isso é pro próximo vídeo. Vejo vocês lá. Tchau! Copiei da Rita Von Hunt.